Olá pessoal, É, por muito tempo eu venho pensando sobre como eu poderia contribuir de alguma forma e estar mais próximo de cada um de vocês em relação aos comentários sobre o espiritismo, em relação aos comentários sobre sentimentos nossos do dia a dia e criar um canal, criar um vídeo. Para mim ainda era um tabu muito grande de exposição e no qual eu levei um certo tempo, e tô levando ainda, né, para conseguir quebrar esses paradigmas que eu tenho na minha cabeça sobre isso. Mas de toda forma, um ponto principal da reflexão que eu sempre tive é sobre a questão do quanto a gente guarda para nós mesmos, muitas vezes um conhecimento, uma experiência, uma vivência que nós temos intimamente e nós não nos dividimos com outras pessoas. E dividir no intuito de contribuir para com que seja um meio de reflexão a todas as outras pessoas. E aí algumas pessoas vêm me incentivando há um tempo, então eu gostaria, através desse vídeo inicial, dessa tentativa, né, e de continuidade e tudo mais, de gravar esse meu primeiro vídeo. E pensando sobre esse assunto, eu peguei a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: muito se pedirá àquele que muito recebeu, né? O primeiro conceito que me vem à cabeça, mas o que é muito recebeu, né? Seria dinheiro? Seria bens materiais? Seria favores espirituais, não é? Que a gente às vezes acha que um favor espiritual está atrelado ao que a gente deseja ser necessariamente concretizado, realizado. E na verdade o receber, quando essa lição cita, ela se diz em relação ao conhecimento, à participação dos irmãos de boa índole na nossa vida. E o conhecimento, ele nos gera isso também, né? O recebimento dessa participação, o conhecimento das leis de Deus, das prerrogativas que Cristo veio nos trazer inicialmente, não é? São benesses, são coisas gratificantes que nós recebemos. E aí não é só receber, não é só conhecer, é conseguir fazer bom uso. Então, muito se pedirá está atrelado justamente a isso. De que forma você vai fazer o bom uso daquilo que você recebeu? E é muito interessante essa lição no sentido de que, por falha nossa, por justificativa nossa de oportunidade, porque nós somos capazes de criar oportunidade, a gente deixa de ir adiante. E a falha que eu digo é sem julgamentos. É o dia muito corrido, é o cansaço, é a prioridade em outras coisas, não é? Então, tanta coisa a gente anda fazendo que o dia se torna insuficiente na contagem das suas horas. Só que existe a questão dessas prioridades. E uma das prioridades que o Cristo deixou bem claro é sobre o amor ao próximo e a caridade. Então é impossível a gente não conseguir priorizar, porque se a gente não entende o fundamento do amor ao próximo e a caridade, a gente não consegue realmente praticar nada uns para com os outros. Então a primeira reflexão que eu deixo é sobre a gente aproveitar a oportunidade que a gente tem, daquilo que a gente recebe do plano maior, daquilo que a gente recebe no intuito de não só contribuir intimamente para a nossa vida pessoal, mas contribuir também para as pessoas à nossa volta, para outros irmãos não tão conhecidos nossos, não é? E também para aqueles irmãos do plano maior. A gente não pode esquecer que a gente está envolto de nós, não é? Estão todos aqueles irmãos do plano maior. E muitos se achegam pela vibração, pelo pensamento, principalmente aqueles que estão necessitados, principalmente aqueles que se encontram precisando de um auxílio. Então, o que pode acontecer? Toda vez que a gente
faz o exercício da caridade, seja aconselhando alguém, seja dividindo um pouco daquela história que a gente leu num livro, seja lendo um bom livro, não é? Também se autoeducando. Quando a gente faz amplamente, ou seja, com a expansão do nosso pensamento, ou às vezes com a expansão da nossa voz, a gente auxilia também esses irmãos menos esclarecidos ou em dúvidas, não é? Que transitam aí em torno de nós, porque não conseguiram ainda aceitar o auxílio dos irmãos do plano maior para um caminho. Então isso é muito importante. E nessa questão do muito se pedirá quem muito recebeu, também fica a gente o exercício do bom uso daquilo que a gente recebeu, não é? Porque muitas vezes a gente ainda tem interesses escusos, aqueles interesses em qual nós permitimos que o nosso seja o prioritário, o nosso seja o que nos conduz a fazermos. E quando a gente percebe que a gente abre mão dos interesses próprios, a gente consegue alcançar de uma forma positiva de que uma felicidade que Jesus comentou, falou sobre a felicidade da caridade, a satisfação, não é? Que o Evangelho cita também muito amplamente, de fazer ao próximo feliz. E aí a gente percebe que as nossas mazelas, que aquilo que nos incomoda tanto é tão pequeno, que a gente para de se preocupar com isso e começa a se importar um pouco mais em dividir, em contribuir. Então espero que esse assunto de hoje entre um pouco na reflexão de cada um, seja no dia a dia, seja num momento que você está vivendo agora, seja um desafio latente, porque quando a gente começa a olhar a nossa volta e olhar menos pra gente, no sentido de enaltecer aquilo que não pode ser mudado naquele momento, ou de contribuir com o nosso tempo escasso, não é? Pelos desafios do dia a dia, a gente percebe que a gente está no caminho certo em relação a melhor otimização de conhecimento e tempo. Eu espero que todo mundo fique bem, espero que esse seja o primeiro de mais alguns vídeos que eu possa contribuir, e fiquem todos na paz, todo mundo tenha um dia abençoado por Deus, e não estraguem jamais o seu dia. Não deixem jamais que a irritação do próximo, que a sua insatisfação, que qualquer coisa negativa que passe pela sua cabeça impeça você de ter um dia abençoado. E lembre-se que é através das boas vibrações que a gente tem boas presenças em nossas existências, sejam de irmãos encarnados ou de desencarnados. Fiquem todos bem e que assim seja o seu dia.